Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Gálatas 2:20, que diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, ele faz declarações que são profundas sobre a identidade cristã e a união com Cristo. Nesse contexto, onde nós temos aqui a defesa da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Paulo, ele aqui havia acabado de confrontar Pedro, que é os versos 11, 12, 13 e 14, né, por tentar conciliar a graça com o legalismo. Então, aqui ele expõe a essência da vida cristã, que é, primeiro, viver pela fé e, segundo, crucificado com Cristo, ok? Então, nós somos chamados a viver pela fé, mas nós estamos crucificados com Cristo. E a expressão já estou crucificado com Cristo, irmãos, ela significa literalmente eu fui e continuo sendo crucificado juntamente com Cristo. E isso indica que é um estado permanente. Não é somente quando eu estou jejuando, orando ou buscando a Deus, não, mas é em todo o tempo. O crente tem que ter esse entendimento. Paulo não apenas foi perdoado, mas espiritualmente, querido, o velho homem morre, ou seja, a natureza caída, decaída, ela morre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz, e vivo, não mais eu, aqui mostra que a vida cristã, ela não é a melhoria do antigo homem. Não, muito pelo contrário, mas é a substituição dele. Ou seja, o eu antigo, que é o ego, vaidade, autossuficiência, foi crucificado. Agora é um novo homem, aleluia. E Cristo agora é o centro da existência. Devemos lembrar disso. Mas Cristo vive em mim. Amados, esta é uma realidade, aleluia, daqueles que estão em Cristo por meio do Espírito Santo. A vida do crente agora é uma expressão do caráter e da vontade de Cristo em ação. Precisa sim ter mudança, precisa ter metanoia, precisa ser transformado pelo poder de Deus. E ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Meus irmãos, Paulo reconhece que ainda está em um corpo físico, ou seja, na carne, né, um corpo humano, certo? Mas agora vive sobre o governo da fé, que agora ele tem uma confiança que é contínua no Filho de Deus e não em si mesmo. Quando ele diz, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, aqui Paulo, ele fala diretamente do amor de Cristo, não apenas pelo mundo, mas por nós. Né? Ele diz por mim. Então aqui nós temos uma dimensão íntima, relacional e sacrificial do poder do Senhor Jesus e do caráter de Cristo para conosco. Ele se entregou por amor a cada indivíduo. O amor de Deus nos alcançou, isso é maravilhoso. Qual é a importância disso, querido? Primeiro, a união com Cristo na cruz. O crente não é apenas perdoado, mas, acima de tudo, ele é identificado com Cristo em sua morte e ressurreição. E isso significa, irmãos, que o domínio do pecado foi quebrado. Aleluia. O velho eu não reina mais, ou pelo menos não deve reinar mais. 2, substituição do ego pela vida em Cristo. A vida cristã tem que ser autêntica. Amém? Ou seja, tem que viver para Deus. Mas Deus, ele vive em nós. Então, é uma vida transformada. É uma vida além daquilo das necessidades humanas, é uma vida voltada para a glória de Deus. Ou seja, não é só eu vivo para Deus, mas acima de tudo, Deus vive em nós. Lembre-se disso. E quando nós entendemos isso, querido, toda estrutura de orgulho é destruída, porque nós somos literalmente conduzidos a uma dependência total do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. 3, a fé contínua
como estilo de vida. Quando ele diz vivo pela fé, querido, não é uma fala, sabe, assim, teórica, não, mas é uma prática diária. O que Paulo está dizendo aqui é que confia em Cristo em cada decisão. Aleluia. Mesmo em meio às batalhas, em meio às fraquezas, às dificuldades. Ele entende que a fé, aleluia, ela tem que ser algo em ação, diária, contínua, mas também relacional e obediente. E quarto, o amor se entrega, né, pessoal, né, perdão, o amor e a entrega pessoal de Cristo. Queridos, a morte do Senhor Jesus Cristo não foi impessoal, não. Ela foi voluntária, ela foi sacrificial, ela foi incondicional, né, mas também direcionada. Ele me amou. Essa personalização transforma, querido, esse entendimento em adoração e em gratidão. Nós fomos amados pelo Senhor, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, por meio da sua ascensão, e agora, à destra do Pai, ele continua nos amando. Quando nós aplicamos isso em nossas vidas, precisamos entender que, primeiro, morrer para o ego é viver para Cristo. Não esqueça disso. A verdadeira liberdade espiritual, irmãos, começa quando nós renunciamos o controle da própria vida e permitimos que Cristo governe as nossas vontades, as nossas decisões e as nossas escolhas. Segundo, viver pela fé e não por sentimentos. Queridos, quando a fé é o centro, as circunstâncias não definem o propósito, mesmo nas lutas. O crente vive sustentado pela confiança em Cristo. Terceiro, ter consciência do amor pessoal de Cristo. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus me amou e se entregou por mim, isso gera cura da rejeição, da culpa, da solidão e de tantos outros sentimentos ou reações que eram negativas e antigas. Hoje o amor do Senhor supra em nós todas as nossas necessidades. Aleluia. E expressar Cristo ao mundo. Se Cristo vive em nós, então o mundo precisa entender, aleluia, e ver em nós o seu caráter, a sua compaixão e a sua verdade, refletindo através das nossas atitudes. E para fechar, meu irmão, Gálatas 2:20 é manifesto da vida cristã autêntica, ou seja, morrer para o eu, ser sustentado pelo amor e manifestar Jesus ao mundo. Queridos, o Espírito Santo torna essa verdade real em nós, nos moldando ao nosso caráter e semelhança ao Filho de Deus. Quando o eu é crucificado, a vida de Cristo é exaltada. E essa vitória do Evangelho, querido, não apenas muda pessoas, mas substitui a velha natureza por uma vida, aleluia, de uma nova criação em Cristo Jesus. Então ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, sua família, eu declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno seja sobre a sua vida, que esse entendimento, que essa verdade espiritual, ela esteja no teu coração, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.